Avivamento Bíblico. Mas Martinho Lutero, por ter uma força política muito grande, por ter reis que o apoiavam, ele conseguiu não passar por essa fogueira, senão ele também teria sido queimado na fogueira adventista. E esse homem era um grande homem de Deus, mas ele tinha muita raiz da Igreja Católica dentro dele. E ele trouxe aquilo. E as igrejas foram refazendo as tradições. Então hoje tem coisas que a igreja faz que é pura tradição. Você ceiar uma vez por mês é uma tradição que veio desde a época de Lutero, porque naquela época, né, a Eucaristia lá, hoje qualquer missa tem Eucaristia, naquela época não, naquela época era uma vez por mês. E aí se trouxe uma vez por mês e ficou na igreja protestante, vamos dizer assim, porque não tem entendimento do que é a ceia, que a ceia é uma vez por ano, que a ceia reúne toda a família. Isso é bíblico. Se você ler a passagem aqui, Deus vai dizer assim: vocês vão ter que fazer isso perpetuamente. É perpétuo, é imutável. Veio todo mundo no domingo, feliz Páscoa, feliz Páscoa. Não, a Páscoa foi sexta. Foi quando o cordeiro foi imolado. Foi quando o sangue foi derramado. Porque para que houvesse ressurreição, teve que haver morte. E a morte é que derramou o sangue. A ressurreição é algo fantástico, extraordinário, que somente Deus poderia passar. Mas nós temos que lembrar da sua morte, porque foi o sangue derramado que nos libertou, porque é o sangue de Jesus que nos salva, é o sangue de Jesus que nos liberta, é o sangue de Jesus que nos cura. Então nós temos que começar a fazer as coisas com entendimento. Nós temos que começar a fazer as coisas com entendimento. Desde que eu me converti, Deus vai me mostrando coisas na Bíblia. E eu tenho orado e digo: mas Deus, e Deus diz: não, você precisa levar entendimento. Às vezes eu sou meio chato, mas é entendimento. Nós precisamos ter entendimento na palavra de Deus. Nós não podemos simplesmente pegar assim algo que é uma tradição e de coisas de dentro da igreja mesmo, da nossa denominação e de outras, que são tradições. A tradição é algo humano. Agora a palavra é imutável. Então que nós possamos sim comemorar a nossa Páscoa com entendimento, entendendo que o Cordeiro foi imolado, que Cristo derramou o sangue, e que por causa da sua entrega, por causa do seu sangue, nós fomos libertos, nós fomos curados. E hoje nós temos a oportunidade de passar passagem, porque um dia Ele se entregou por nós. Sim, Ele ressuscitou e Ele vive. Isso é extraordinário. Mas Ele só vive porque Ele se entregou e morreu. E no fim da sua vida terrena, Ele disse: Pai, está consumado. Eu sofri, eu fui humilhado, me cuspiram, me bateram, me açoitaram, minha carne foi rasgada, está consumado. Meu sangue foi derramado, está consumado. O justo pagou pelo injusto, está consumado. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor se entregou por nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é verdadeira. Que nós sejamos conduzidos pela palavra e não pela tradição humana, Senhor. Que a palavra habite nas tábuas de carne do nosso coração, sejam escritas nas tábuas de carne do nosso coração, e nós possamos vivenciar essa palavra no dia a dia da nossa vida, Senhor. Que nós possamos ir para os princípios da palavra, que é imutável, ó Pai. Que nós possamos ter o entendimento da palavra. Que esse entendimento possa fluir através de nós.
Que toda a tradição humana caia por terra, pois quando o Senhor veio, ó Jesus, o Senhor combateu a tradição humana, porque os fariseus estavam tão cheios de tradições humanas que haviam abandonado a sua palavra. Que as tradições humanas caiam por terra, mas que a tua palavra transforme e gere vida. E sim, Senhor, somos gratos e felizes, porque o Senhor ressuscitou, porque a tumba está vazia, porque o Senhor vive, vivo está, e está vivo em nós, e nós te damos graças. Obrigado, Jesus, pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu poder. Obrigado, Jesus, pela tua entrega. E nesta manhã nós possamos cultuar o teu nome, possamos como igreja nos unir a ti, Jesus. Assim como tu és um com o Pai, que nós sejamos um contigo, e nós possamos nesta manhã adorar o teu nome, glorificar o teu nome, bendizer o teu nome, cultuar o teu nome, prestar um culto racional, dedicado ao Senhor. Nós declaramos que este culto ao Senhor é para o Senhor, não é para nós, é para o Senhor. Nós estamos aqui unidos para cultuar o Senhor, para adorar o Senhor, para bendizer o Senhor, para glorificar o Senhor, porque o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo louvor. Seja exaltado, seja elevado, seja engrandecido no nosso meio, Deus, porque Tu és o nosso Rei. Oh, Te adoramos, Te bendizemos e glorificamos o Teu nome. Vamos colocar de pé, igreja. Vamos adorar ao Senhor. Glória a Deus. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu. Se pedimos, Jesus virá como chuva descerá. Se pedimos, Jesus virá. Então cante, então grite, então chame por Ele. Vai chover, vai chover.
Deus. Sim, Jesus. Sobre este lugar, Senhor, meu Deus. Faz chover sobre este lugar, Deus. Faz chover em nossas vidas. Abre, Deus, as comportas dos céus. Ah, Deus. Faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu. faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu. Se pedimos, Jesus virá como chuva, descerá. Se pedimos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Faz chover, Faz chover. abre as comportas Do céu. faz Chover. faz chover. Abre as comportas do céu. Os céus estão abertos sobre este lugar. Você crê nisso? Os céus estão abertos. As comportas do céu estão. Nós temos livre acesso para acessar a Ele ao momento que nós quisermos. Por isso o Senhor tem trazido chuva. Chuva a este lugar. Chuva da sua presença. As comportas estão abertas. Então se molhe, se derrame, mergulhe. Faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu. Faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu. Dê um forte aplauso para o Senhor. Ah, Jesus. Este é o sinal que a chuva nesses dias vai descer sobre a tua igreja. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, esconde o rosto para que vejam Tua face em mim.
que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, esconde o rosto para que vejam tua face em mim. Sim. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. Do santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é meu prazer. Do santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Tua presença é 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 meu prazer. Declare. Tua presença é meu prazer. Tua presença é meu prazer. Tua presença é meu prazer. Do santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é meu prazer. Do santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é meu prazer. Do santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem.
debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Do santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Glória a Deus. Glórias. Louvado seja o Senhor. Oh, Jesus, te adoramos, Pai. Só tua graça nos basta. Só tua graça nos basta, Senhor. Este lugar secreto. Oh, Jesus. Glória a tua presença, Senhor. Louvado seja o Senhor. Oh, Jesus, te adoramos. Do santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Do santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Aplauda a presença dele neste lugar. Glória a Deus. O Rei dos Reis, louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que esse rio está
neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, sim, tudo vai transformar. Esse é o rio de Deus, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Glória a Deus. Por onde o rio passar, tudo vai transformar. Esse é o rio de Deus na sua vida. Pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor.
Sim, Senhor, Tu és a fonte que nos sustenta, que nutre todo o nosso ser. Graças ao Senhor é que nós conseguimos, ó Senhor, ter vida. E essa vida é a vida que o Senhor nos dá, ó Pai. E nós te damos graças. Obrigado, Senhor, por este momento que juntos, através dos louvores, podemos adorar e engrandecer o Teu nome, ó Pai. E neste mesmo espírito de adoração, Senhor, queremos agora, Senhor, colocar nossas ofertas diante do Senhor. Queremos semear na Tua casa, ó Pai amado. Senhor, eu quero abençoar os Teus filhos, que essa semente, ó Pai, venha se multiplicar na vida de cada um, a 30, 60, 90, 100, a 1000 por um, conforme seja a Tua vontade. Também, Senhor, aqueles que têm sido fiéis nos seus dízimos, ó Pai. Senhor, que o devorador, o migrador, ó Senhor, todos os demônios que vêm tentar, ó Senhor, agir na vida financeira e sejam presos, amarrados, ó Senhor, e não tenham ação sobre a vida do Teu filho, e que as comportas dos céus se abram sobre essa vida, ó Pai, em nome de Jesus. E se porventura, Senhor, nesta manhã alguém não tem semente, que o Senhor abençoe ainda esta semana de uma forma sobrenatural, ó Pai, para que no decorrer da semana o Senhor providencie semente, e numa próxima oportunidade o Teu filho, a Tua filha possam, ó Senhor, estar semeando na Tua casa, em nome de Jesus. Pode trazer a Tua oferta. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Sim, Senhor, este rio está neste lugar. Nós abençoamos, ó Senhor, estas ofertas, dízimos, ó Pai, que se multipliquem no gasofilácio, ó Pai, e que deem, ó Senhor, frutos, que o Senhor nos dê sabedoria, entendimento, para que tudo, ó Senhor, possa ser usado na propagação do Teu Evangelho e na manutenção desta casa de oração, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém? Aleluia. E continuando aí, né, a nossa jornada, nos domingos agora eu estou sempre fazendo a palavra referente à jornada. Nós estamos indo aí para o dia 28 já, né, 28 da nossa jornada. Vão faltar apenas 12 dias, aleluia. Deus tem nos sustentado. E hoje eu quero falar um pouco sobre nós sermos moldados para servir. Eu e você, então, nós somos moldados para servir. Você foi posto na terra aí para fazer uma contribuição, né? Nós precisamos contribuir com a terra, com as pessoas. Então você não foi criado apenas para consumir recursos, né? Para comer, respirar, ocupar espaço, beber, dormir. Não, Deus ele te projetou para que a sua vida faça diferença. Apesar de muitos livros aí de sucesso, né, informarem sobre como tirar o máximo da vida, eu quero te dizer que não foi para isso que Deus te criou. Você não foi criado para tirar o máximo da vida. Você foi criado para dar o máximo da vida, né? Deus ele não criou a gente para tirar o máximo da vida. Um monte de gente diz, não, eu preciso tirar o melhor, tirar o máximo da minha vida. Os livros de autoajuda ensinam você a tirar o máximo da sua vida. Mas eu quero te dar uma notícia. Você não foi criado para tirar o máximo da vida. Você foi criado para dar o máximo, para acrescentar à vida de alguém. Então Deus quer que você devolva algo, e esse é um propósito aí de Deus para a sua vida, né? E esse algo que você precisa devolver chama-se ministério, e ministério significa serviço. Então, aquele que serve através do ministério. Então você foi criado aí para servir a Deus. Todos nós fomos criados para servir a Deus. A Bíblia diz assim lá em Efésios 2:10, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Então Deus nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado. Então nós fomos criados por Deus para servir a Deus e fazer as boas obras. E essas boas obras então são esse serviço, esse ministério, né? Sempre que você serve as pessoas de alguma forma,
seja ela qual for, você está aí servindo a Deus e cumprindo um propósito seu. Seja onde for que você esteja, o que você está fazendo, está servindo as pessoas, está servindo a Deus. Então, Efésios 6:10 diz assim: trabalhem com prazer como se vocês estivessem trabalhando para o Senhor e não para as pessoas. Então, se tudo que você for fazer, você fizer como para o Senhor, você vai fazer com alegria, porque você está fazendo para o Senhor, você vai fazer com prazer, você vai estar servindo as pessoas, servindo a Deus e cumprindo aí o seu propósito. Então, o que Deus disse para Jeremias também, né? Lá em Jeremias 1:5 diz assim: antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Então, antes do seu nascimento, Jesus já havia te escolhido para que você cumprisse o propósito. No caso de Jeremias, era o propósito de ser profeta, né? E no seu caso aí, o propósito que Deus tem para você. Então, você foi salvo por Jesus para este serviço. A Bíblia diz assim lá em 2 Timóteo 1:9: Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano por causa da sua graça. Ele nos deu essa graça por meio de Cristo Jesus antes da criação do mundo. Então, antes que o mundo fosse criado, essa graça já estava posta aí sobre nós, que é Cristo Jesus, sobre as nossas vidas. Então, você não foi salvo pelo serviço, mas você foi salvo para o serviço, né? No reino de Deus você tem um lugar, um propósito, um papel e uma função a cumprir. Nós precisamos cumprir aí aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então nós não servimos a Deus por causa de culpa, medo, né? Medo de ir para o inferno, ou porque é uma obrigação, eu tenho que servir a Deus. Não, nós servimos a Deus e pela alegria e pela profunda gratidão que nós temos, porque Ele se entregou por nós, porque Ele deu a sua vida por nós. Então nós devemos a Ele a nossa vida. Então nós temos que fazer isso com alegria, porque Ele deu a vida dele primeiro por nós. E o apóstolo João aí ensinou, né, que os nossos préstimos amorosos às outras pessoas mostram que somos verdadeiramente salvos. Ele disse lá em 1 João 3,14: nós sabemos que já passamos da morte para a vida e sabemos isso porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama está ainda morto. Olha que interessante o que ele fala, né? Então, quando nós amamos, nós fazemos de coração, como se estivéssemos fazendo para o Senhor. Então, se eu não tenho aí nenhum amor pelo outro, nenhum desejo de ajudar as pessoas, não me preocupo com as pessoas, me preocupo somente comigo, com a minha família, com as minhas necessidades, aí eu devo questionar se realmente a minha vida é de Cristo e eu realmente estou servindo a Cristo, se eu realmente tenho um coração salvo para servir, né? Porque nós temos que ir muito além das nossas necessidades, das necessidades da nossa família. Meu irmão, obrigado. Já tinha dado uma secada aqui. E o que é servir a Deus, né? Mas pastor, o que é servir a Deus? Então, outro termo aí relativo a servir a Deus, que é mal compreendido aí pela maioria das pessoas, é essa palavra que eu usei aí, ministério. As pessoas às vezes confundem, né? Quando a maioria das pessoas escuta ministério, pensa assim em pastores, em profissionais, em pessoas assim. Não, ministério é só quem tem aquele ministério específico, né? Pensa, sei lá, talvez alguém da música, um ministério. Mas Deus diz aí que cada membro da sua família, e eu e você somos membros da família de Deus, tem um ministério. Então, ministério não é só algo que sobressai ou não. É tudo aquilo que Deus colocar para você fazer. Por quê? Porque você vai estar ministrando diante de Deus. A pessoa confunde, acha que ministrar é só quando pega o microfone aqui, eu estou ministrando a palavra. Não, você está ministrando quando está limpando, você está ministrando quando está tocando, você está ministrando quando está ministrando a palavra, você está ministrando quando está ajudando o necessitado lá fora, você está ministrando quando você está envolvido, né, com os problemas das pessoas, está ajudando as pessoas a vencer esses problemas, né, e esse negócio, né, a palavra servo e ministro, bom, se ministério é serviço, então ministro é servo, né, se ministério é serviço,
ministro é servo. Então nós somos servos do Senhor e precisamos exercer aí o nosso ministério, ministrando as pessoas naquela área que o Senhor nos levantar. Quando a sogra de Pedro, por exemplo, né, foi curada, ela logo levantou e começou a servir, ela começou a exercer o ministério, servindo a Jesus. E aí nós precisamos perguntar a Deus, né, o que Deus realmente tem para as nossas vidas, qual é o ministério, né, que Ele quer que nós venhamos a cumprir aqui na terra, qual é o propósito do Senhor, né? Como eu falei esses dias, há propósitos que são específicos, que não tem mais mudança para esse propósito, mas você tem que ir descobrindo os outros propósitos. Então tem mais de um propósito, com certeza. Não tem só um propósito na sua vida, você tem vários propósitos na sua vida. E você precisa ir cumprindo esses propósitos. Então Deus tem para você um ministério na sua igreja. Na sua igreja, digo a igreja de Cristo, né? Não na sua igreja, na sua igreja de Cristo. Ele tem um ministério para você cumprir. E é claro que você vai cumprir o ministério daí aqui, na sua igreja. Tem a sua igreja, a igreja de Cristo, que tem um ministério para você. E esse ministério você vai cumprir aqui. Então, os ministérios que você tem na sua vida, você tem que ir descobrindo. E aí você tem que descobrir também qual é o ministério que Deus tem no lugar onde Ele te plantou. Ele não te plantou para você ficar sentado no banco só assistindo culto. Não, Ele te plantou na igreja para você cumprir um ministério, um chamado, o chamado para servir a Deus dentro da casa do Senhor. A Bíblia diz assim em 1 Pedro 2,9: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, uma razão pela qual você precisa estar vinculado a uma igreja é para que realmente o seu chamado se cumpra. Há pessoas que não são vinculadas a nenhuma igreja, então elas não vão conseguir cumprir o ministério delas na igreja. Por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Se não está vinculado a nenhuma, não vai cumprir o propósito de Deus na igreja. Eu tenho batido bastante nessa tecla aqui, o pessoal não tem entendido isso. Vocês que estão aqui, graças a Deus, tem, né? Mas o povo aí fora não tem entendido. Eles acham que pode ser igreja lá em casa, assistindo live. Não. Igreja é aqui, né? E eu tenho que estar vinculado. E aí o que acontece, né? Quando uma parte do seu corpo deixa de funcionar, o que acontece? O resto do corpo sofre. Não é assim? Imagine lá que o seu fígado ele decide, não quero mais funcionar. Não vou mais filtrar as coisas que vêm aqui, não quero mais funcionar. Estou cansado, vou tirar férias. O que vai acontecer com o seu corpo? Depois de um tempo? Vai morrer. Você vai conseguir viver sem fígado? O fígado parou de funcionar, não quer mais funcionar. O que vai acontecer com o corpo? Vai morrer. Né? Então, nós temos que entender isso, né? Que nós somos parte de um corpo, então nós precisamos cumprir o nosso ministério naquele corpo, senão vai estar faltando algo ali. Então a ordem é servir a Deus. Jesus, ele fala assim lá em Mateus 20:28, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então ele foi o nosso maior exemplo, né? Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Então Jesus veio para dar, ele não veio para receber, ele veio para dar. Então o crescimento espiritual é para que nós possamos cumprir o ministério, porque nós queremos doar, como Jesus fez, nós também precisamos fazer. Então alguns dizem assim, eu estou procurando uma igreja que atenda as minhas necessidades e me abençoe. Deveria mudar a sua frase, né? Eu estou procurando uma igreja que atenda as minhas necessidades. Já viu o egoísmo no negócio? Estou procurando uma igreja que atenda as minhas necessidades. E daí? Não, eu estou procurando um lugar onde eu possa servir. Não que atenda as minhas necessidades, que eu possa atender as necessidades dele e eu servir naquele lugar. É para isso que é a igreja, para que nós estejamos servindo, atendendo as necessidades daquele lugar. Então, um seguidor aí maduro de Jesus, ele não vai perguntar assim, quem irá alcançar as minhas necessidades? Quem será que vai alcançar as minhas necessidades? Não, ele vai dizer assim, as necessidades das pessoas eu preciso alcançar, porque eu tenho Jesus, então eu preciso chegar nelas lá e preciso ajudá-las a vencer as suas necessidades.
E aí nós vamos estar aí nos preparando para a eternidade. Romanos 14:12 diz assim: cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Então lá nesse momento que nós estivermos lá, não vai adiantar desculpas, né? Você vai estar lá diante de Deus, e aí você vai dizer para ele: Deus, eu estava muito ocupado, Senhor, eu tinha muitos projetos, muitos objetivos próprios, Senhor, eu estava preocupado que eu precisava trabalhar e trabalhar para sustentar a minha família, Senhor, eu estava juntando dinheiro para viajar, para me divertir, eu precisava preparar a minha aposentadoria para não morrer às mínguas. Todas essas desculpas, Deus vai responder: sinto muito, resposta errada. Simples assim. Então afasta-te de mim, que você não faz parte, né, das minhas ovelhas. Então ele nos chamou para que nós pudéssemos servir e não ser servidos. Então é cumprir um propósito daquilo que Deus tem para nós. Por isso que nós estamos vivos em Cristo Jesus. Lá em Mateus 8,35 diz assim: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do meu evangelho, esse a salvará. Então nós precisamos perder a vida, não a ganhar a vida. Precisamos perder a vida terrena para termos a vida eterna. Amém? Então Deus quer usar você aí para que você faça a diferença nesse mundo. Não é por acaso que você veio ao mundo. E você precisa estar envolvido então nesse serviço, nesse ministério, né? Abraão era velho, Jacó era inseguro, Lia era sem atrativos, José foi maltratado, Moisés gaguejava, Gideão era pobre, Sansão era dependente, Raabe era imoral, Davi teve uma amante, todo tipo de problema familiar, Elias queria ficar só e isolado, Jeremias era depressivo, Jonas era relutante e teimoso, Noemi era viúva, João Batista era excêntrico, Pedro era impulsivo, era temperamental, Marta se preocupava demais com os seus afazeres domésticos, a mulher samaritana teve vários casamentos fracassados, que não eram na verdade casamentos, né, porque ela só estava com aqueles homens, Zaqueu era indesejado, era ladrão, Tomé tinha dúvidas, Paulo odiava os cristãos, Timóteo era tímido e etc, etc. Todos os homens cheios de Deus. Não é porque nós temos problemas que nós não podemos ser cheios de Deus e não podemos fazer a diferença, né? Aí está uma variedade aí de desajustados, vamos dizer assim, mas Deus usou cada um deles no seu ministério, no seu serviço. E Ele também usará você, se você deixar de dar desculpas. Não fique dando desculpas, apenas seja usado por Deus. Vários homens desajustados, mulheres desajustadas que eu acabei de ler aqui, mas todos usados por Deus, no ministério, no serviço que Deus precisava cumprir, tanto na vida desses homens como com a sua igreja, né? E aí, o que tem me impedido de aceitar esse chamado de Deus para servir? O que tem te impedido? Faça essa pergunta para você mesmo. O que será que tem me impedido de realmente aceitar o chamado de Deus e servi-lo? Lá em Jó 10:8 diz assim: foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram. E Isaías 43:21, o povo que formei para mim proclamou o meu louvor. Então foi o próprio Deus que nos formou. Você foi moldado aí para servir a Deus. Deus formou cada criatura desse planeta com uma qualificação especial, né? Alguns animais correm, outros saltam, alguns escavam, outros voam. Cada um tem um papel especial para cumprir o propósito e o ministério de Deus. Foram moldados por Deus para cumprir o seu ministério. E o mesmo acontece com os seres humanos. Então, cada um de nós foi concebido, moldado, né, com exclusividade para a realização de determinadas tarefas. Antes de os arquitetos projetarem aí um novo prédio, o que eles fazem? Eles fazem primeiro uma pergunta, né? Para que propósito? Para que vai ser usado? Né? Porque se ele for fazer um prédio para ser, por exemplo, salas comercial, não adianta ele fazer casa com quarto, cozinha, certo?
Se ele for fazer um prédio que as pessoas vão morar, não adianta ele fazer salas comerciais. Então ele tem que saber para que é aquele prédio, né? Daí ele vai projetar. Olha, eu preciso de um prédio aqui que vai ser para moradia em cima e embaixo nós vamos ter uma sala comercial. O arquiteto vai projetar daquela maneira que é para ser o prédio, né? Então, a função aí pretendida sempre determina a forma do prédio. Então, antes de Deus o criar, ele também decidiu que papel que queria que você desempenhasse aí na terra, na sociedade. Ele já decidiu. Ele planejou exatamente como queria que você o servisse. Então, ele moldou essas tarefas antes de você nascer já. Então, você é da forma que é porque foi feito para um ministério específico seu aqui na terra. A Bíblia diz assim, lá em Efésios 2:10, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos as boas obras, né, que de antemão Ele nos deixou para fazer. Então, você é uma obra de arte, uma obra-prima aí feita manualmente por Deus. Você foi feito não foi feito em uma linha de montagem. Vocês já viram fábrica, né, que vai fabricando e aquela linha de montagem que esses carros vão sendo tudo igualzinho, né? Pois você não, você é diferente. Deus aí propositadamente moldou e formou cada um de nós de um modo totalmente diferente, né? Ele cuidadosamente aí misturou o coquetel de DNA que tem lá dentro de nós aí e nos criou, né? E nos criou como nós somos, exatamente desse jeitinho que você é. Então Deus não apenas moldou aí antes do seu nascimento, mas Ele planejou cada dia aí da sua vida para favorecer o processo de formação seu. E todos os dias Deus está trabalhando nesse processo de formação, né? Isso significa que nada que tenha ocorrido em sua vida é insignificante. Deus, Ele usa toda a sua vida a fim de moldá-lo para o seu ministério com relação aos outros e para formá-lo aí para o serviço perante Ele, perante Deus. Então nós precisamos aí compreender tudo isso, né? Deus jamais desperdiça coisa alguma. Então Ele não lhe daria aí habilidades, interesses, talentos, dons, personalidades, experiências de vida, a menos que pretendesse usá-lo para a sua glória, para a sua obra, para cumprir o seu ministério. Identificando e compreendendo todos esses fatores, você pode descobrir qual é a vontade de Deus aí para a sua vida. E aí é uma função nossa fazer essa descoberta. Então a Bíblia diz aí que você é especial, que você é admirável, né? E essa é uma combinação de múltiplos fatores. E aí, para ajudar a lembrá-lo aí dos cinco desses fatores, foi criado aí um acróstico. Sabe o que é um acróstico, não? Alguém sabe, não? Acróstico. Acróstico é quando você faz uma palavra. Meu filho gosta de fazer de acróstico, né? Esse que nós vamos ler aqui é forma. Esses 40 dias aqui, a base dele é um livro do Rick Warren, Uma Vida com Propósito, pastor Rick Warren, e esse que foi ele que criou esse acróstico aqui, forma. Então, acróstico é assim, forma, né? F-O-R-M-A. Aí você pega em cada letrinha dessa e põe uma palavrinha ou alguma coisa, ou duas palavrinhas ali, que queira formar esse acróstico. Por exemplo, aqui ele fez o acróstico de forma. Então, nós precisamos ter forma. Achei legal o acróstico que ele fez, por isso que estou trazendo aqui. Toda vez que Deus nos dá uma missão, Ele nos equipa com o que precisamos para realizá-la. A combinação sob medida de suas capacidades é a sua forma. E o que é forma daí, né, nesse acróstico? Então, formação espiritual, opções do coração, recursos pessoais, modo de ser, áreas de experiência. Então, isso que é um acróstico. Ele pega a palavrinha forma, e aí em cima de cada letrinha ele forma o tal do acróstico. E nessa palavrinha aqui, formação espiritual, opções do coração, recursos pessoais, modo de ser, áreas de experiência. Então vamos dar uma olhada aí nesses fatores, né? O primeiro, então, formação espiritual. Deus, Ele dá a todo cristão dons espirituais para serem usados no ministério, né? São habilidades especiais aí concedidas por Deus para servi-lo e são concedidas somente aos cristãos, não é dado aos outros, é para você.
Por quê? Porque você faz parte do corpo de Cristo. Então, seus dons são parte importante da sua formação espiritual. Não é sobre isso que eu vim falar hoje, mas existe aí pelo menos 3 tipos de dons distintos na Bíblia, que são os dons dados por Deus, os dons dados por Jesus e os dons dados pelo Espírito Santo, né? Aí outro dia nós falamos só sobre os dons, mas todos eles vêm, né, do Pai, Filho e Espírito Santo, né? A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 2,14, quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm de Deus, que vêm do Espírito. Então, somente quem tem o Espírito Santo é que vai receber os dons. Quem não tem, não vai receber. Aí existem os dons e talentos naturais, nós vamos chegar lá também, né? Aqui no acróstico dele aqui são os recursos pessoais. Os dons e talentos naturais aí é outra coisa, mas nós estamos falando de dons espirituais, formação espiritual, né? Então você não pode adquirir dons espirituais ou mesmo merecê-los, né? Por isso são chamados dons. Eles são aí uma manifestação da graça de Deus através do Espírito Santo que Cristo generosamente dividiu aí conosco. Lá em Efésios 4:7 fala isso, né? Cristo generosamente dividiu os seus dons conosco. Então não é você quem escolhe os dons que gostaria de ter. É outra coisa que a pessoa acha, aquela que escolhe, ela diz assim, eu tenho esse dom. Não, você não tem. Você não escolhe o dom que você quer ter, né? É Deus quem determina. É Ele que dá. Se é Ele que dá, é Ele que determina, né? Então 1 Coríntios 12:11 diz assim, é o mesmo e único Espírito Santo que distribui esses dons. Ele sozinho decide que dom cada pessoa deve receber. Então, quem decide que dom você vai ter é Deus, não é você. Não é você que decide, eu tenho esse ou aquele dom. E por Deus gostar aí de variedade e querer que sejamos especiais, então não há nenhum dom que seja concedido a todas as pessoas. Desculpa, me falei mal. Não há nenhuma pessoa que tenha todos os dons, que o Espírito conceda àquela pessoa todos os dons, não, né? Ele vai conceder um aqui, um ali, um lá, outro acolá, para que um complete o outro, para que um complemente o outro, né? Então nenhum indivíduo aí vai poder receber todos os dons, né? Porque se assim fosse, não ia necessitar dos outros indivíduos. Ele sozinho ia ser o suprassumo de tudo e fazia tudo sozinho, né? E aí isso ia destruir, né, um propósito grande de Deus, que é nos ensinar a amar e depender uns dos outros. Então esse propósito, amar e depender uns dos outros, está vinculado aí a esses dons. Por isso que ele dá dons diferentes para as pessoas diferentes, e cada um tem o seu dom, né, derramado ali pelo Espírito Santo para o crescimento da igreja. Então os dons espirituais eles não foram concedidos aí para o seu benefício próprio, mas para o benefício dos outros. Da mesma forma que outras pessoas recebem os dons para o seu benefício, né? O seu dom é para o benefício do outro, e o outro recebe um dom que vai servir para o seu benefício. Então é assim que Deus vai trabalhando. 1 Coríntios 12:7 diz assim, um dom espiritual é dado a cada um de nós como meio de ajudarmos a igreja inteira. Então toda vez aí que esquecemos essas verdades básicas sobre os dons, aí ocorrem os problemas na igreja, né? 2 problemas comuns aí é a inveja, né, e o prestígio. Por quê? Porque a inveja ocorre ali quando nós começamos a comparar os dons uns dos outros e começamos a nos sentir insatisfeitos com aquele dom que Deus concedeu a nós aí. E aí isso às vezes torna as pessoas ressentidas e ciumentas aí porque Deus está usando mais o outro. Não, os dons são do mesmo Deus, os dons são iguais qual a palavra que eu posso usar aqui? Eles podem ser diferentes, mas eles são iguais, porque é o mesmo Deus que dá. Não é mais e nem menos. Todos nós podemos ter dons diferentes dados por Deus, mas nenhum é para sobressair ao outro, mas é para que todos eles possam cumprir o propósito dentro da igreja, né? E o segundo aí, que é o prestígio, é quando a pessoa tem um dom que ela acha que é maior que o outro. Então ela não entende que não existe dom maior. Tudo é dom. Não, o dom de cura é maior que o dom de profecia, que é maior que o dom, não. São dons usados por Deus para que a igreja seja edificada. 1 Coríntios 12:5 diz assim, há diferentes tipos de serviço na igreja, mas é o mesmo Senhor que estamos servindo.
é o mesmo, não muda, né? Os dons espirituais, eles são algumas vezes aí exageradamente, é outra coisa também, né? Os dons espirituais, às vezes, eles são exageradamente enfatizados, né? Nós estamos falando aqui da forma, então, formação espiritual, opções do coração, recursos pessoais, modo de ser, áreas de experiência. E às vezes as pessoas enfatizam só o dom. Não, só é importante o dom espiritual dentro da igreja. Não, os seus dons revelam aí uma chave importantíssima, né, para cumprimento dos propósitos de Deus e no seu ministério. Mas os dons espirituais sozinhos não formam o quadro completo. Tem os dons espirituais, mas também tem as questões do coração que nós vamos falar, tem os recursos pessoais, tem várias outras coisas que precisam estar juntos com esses dons para que o quadro seja completo e para que a igreja realmente seja, então, crescente em Cristo Jesus. Então, nós falamos aí da formação espiritual. Nós temos sim uma formação espiritual em Cristo Jesus e Ele derrama sobre nós dons, e esses dons são para servir as pessoas, para que a igreja venha a crescer. Os dons são diferentes para cada pessoa, e o Espírito Santo ele pode derramar, às vezes, um dom sobre a sua vida uma única vez na sua vida toda, como Ele pode derramar várias vezes. Então, você não é detentor do dom. O dom é derramado pelo Espírito Santo conforme ele precise usá-lo. E aí nós vamos para o segundo do acróstico ali, né? Opções do coração. Então a Bíblia usa o termo coração para descrever aí o lote de desejos, esperanças, interesses, ambições, sonhos e afeições que cada pessoa possui, né? O coração representa a fonte de todos os estímulos que você ama fazer, seus interesses, o que mais lhe importa. Ainda hoje usamos aí essa palavra nesse sentido, né? Quando você fala assim, eu te amo de todo o meu coração, quer dizer, eu amo, né, com amor mesmo, de todo o meu coração. Então o coração fala disso, dessas coisas que está dentro de nós. E a própria Bíblia fala assim lá em Provérbios 27:19, assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Então, aquilo que está no nosso coração é que vai refletir quem nós realmente somos aí diante de Deus, né? Seu coração revela o verdadeiro você, revela o verdadeiro eu de cada um, o que você verdadeiramente é, não o que os outros pensam que você é ou as circunstâncias o forçam a ser. Mas o seu coração determina o porquê de você dizer as coisas que você diz, de você sentir o que você sente, como você sente, e de você agir como você age. Isto tudo está vinculado aí ao coração, né? Então nós temos que cuidar bastante do nosso coração. Fisicamente, aí cada um de nós tem o compasso do batimento do coração, aí do batimento cardíaco exclusivo, sabia disso? Fisicamente, cada um de nós tem um compasso específico para o batimento do coração. Cada coração tem um compasso do batimento que é específico. A mesma especificidade que tem lá nos padrões de digitais, da íris do olho, tem aí no tal do compasso do batimento do coração, né? E Deus, ele toma aí cada um de nós, né? Esse compasso emocional que nós temos aí, por isso que ele nos faz único, né? Único. O nosso coração também é único, porque se o compasso da batida do nosso coração, cada um tem o seu, então o nosso coração é único. E Deus usa este ser único, este ser emocional único, para que Ele possa então trabalhar em cada um e completar o que Ele quer dentro da igreja, né? E aí, quando nós pensamos aí em assuntos, atividades, circunstâncias aí que nos interessam, né? Instintivamente foi colocado por Deus ali desta maneira, para que você realmente pensasse desse jeito, agisse dessa maneira, né? Então, são pistas aí que Deus vai colocando na nossa vida, no nosso coração, para que nós possamos entender onde nós devemos servir ao Senhor. Outra palavra aí, né, para coração, que está vinculada a coração, é paixão, né? Existem certos assuntos aí que ele despertam, vamos dizer, certa paixão que você gosta mais de ouvir, de pesquisar. Já tem outros que você não dá a mínima, né?
E algumas experiências aí trazem um entusiasmo grande para o teu coração, outras já não trazem tanto, né? E aí isso tudo vai revelando qual é a natureza aí do seu coração. Então, enquanto você crescia, deve ter descoberto aí que se interessava intensamente por alguns assuntos e que às vezes tua família não dava nem bola para aquilo, mas você tinha aquele interesse, né? E de onde que veio esse interesse, então, se a família não dava nem bola, se ninguém estava nem aí, né, para aquilo, mas eu gostava tanto? Vieram de Deus, porque Deus colocou ali no seu coração. Deus tinha um propósito em que esses interesses inatos aí fosse para você, né? Então, o seu compasso emocional aí é a segunda chave para a compreensão da sua capacitação para o serviço. A primeira é você, né, entender os dons espirituais e querer eles e trabalhar para recebê-los do Espírito Santo. E a segunda aí é você entender e compreender que há uma capacitação que está ligada àquilo que o seu coração, né, gosta, né? Então, não ignore os seus interesses. Aquilo que o teu coração realmente bate mais forte. Imagine, né? Imagine como eles podem ser usados aí para a glória de Deus. Tem coisa assim que quando você fala, aquilo te traz ânimo, o coração bate mais forte, né? Então isso tem uma razão. Deus fez assim, para que você comece a ser direcionado. Então a Bíblia nos manda aí continuamente servir ao Senhor com todo o coração. Então é isso aí, é eu entender. Puxa, isso aqui eu gosto. Então é porque eu preciso usar isso aqui, tanto na minha vida, como na obra do Senhor, como na casa do Senhor. Então, como você sabe quando está servindo a Deus de coração? O primeiro sinal revelador é o entusiasmo. Quando você está entusiasmado com aquilo quer dizer algo. Quer dizer que você está aí num caminho que está fazendo algo que você gosta, né? Então, quando você está fazendo algo que ama, ninguém precisa motivá-lo, desafiá-lo ou inspecioná-lo. Você faz pelo mero prazer, porque você gosta daquilo. Então nós precisamos buscar fazer o que nós gostamos, claro que direcionados por Deus, né? Nem sempre Deus vai mandar nós fazer o que nós gostamos, mas é um norte que Deus está me dando. Puxa, é legal isso aqui, eu gosto aqui. Então você não precisa ir de recompensas, aplausos, pagamento, porque você gosta de fazer aquilo, então você faz por prazer. É tão gostoso quando se faz prazer, né? Esses dias ainda um jovem me perguntou assim: pastor, eu quero ganhar muito dinheiro, como que eu faço? Eu falei assim: faça aquilo que você ama com intensidade. Que o dinheiro é só uma consequência, né? Tem pessoa que ela escolhe um trabalho para ganhar dinheiro e vai lá trabalhar de cara fechada, não gosta do que faz. Cara, então não ganhe dinheiro. Faça o que você gosta e não ganhe dinheiro. Agora, faça o que você gosta com intensidade, que o dinheiro vai ser só uma consequência, porque você vai fazer com tanto prazer aquilo, que aquilo vai ser retribuído de alguma forma aí, né? E outra coisa que o coração também mostra para nós é a eficiência. Quando nós fazemos uma coisa com eficiência, quer dizer que o nosso coração está naquilo. Então tem gente que faz, que é eficiente, porque se apaixona, porque vai lá e faz aquilo bem feito. Então o coração seu está ali naquilo, né? Lá em Provérbios 15:16, assim: uma vida simples no temor do Senhor é melhor que uma vida rica com 1 tonelada de dores de cabeça, né? Então é melhor você fazer aquilo que você gosta e ser livre, tranquilo, feliz, do que fazer o que você não gosta só talvez para ganhar dinheiro e aquilo você faz sempre de mau humor, né, sem vontade. Então não se conforme em apenas alcançar uma boa vida, porque uma boa vida não é boa o suficiente. No fim das contas, ela não satisfaz. Você pode ter muito do que viver e ainda assim não ter nada que viver. Então, em vez disso, almeje uma vida melhor, cada dia melhor, uma vida de serviço ao Senhor, né, que vai te dando experiências com Deus. Então, de que modo eu posso me ver aí servindo as outras pessoas apaixonadamente e gostando de fazer isso? Então, nós temos que começar a olhar para dentro de nós. São pistas que Deus nos dá, né? E aí nós vamos aprendendo. Puxa, isso aqui eu vou me dar bem fazendo isso aqui. Então, nós estamos falando aí do nosso acróstico. Falamos agora o quê? De opções do coração. Agora vamos falar de recursos pessoais.
Somente você pode ser você. Nenhuma outra pessoa pode ser você. Só você pode ser você. Então Deus projetou cada um de nós de modo que não houvesse réplica em todo mundo. Ninguém tem exatamente a mesma composição de fatores que tornam você uma pessoa exclusiva. Então todos nós somos exclusivos. Isso significa que ninguém mais na terra será capaz de desempenhar o papel que Deus planejou para você. Se você não fizer a sua contribuição individual para o corpo de Cristo, ela não será feita. Ah, não, eu já vi gente dizer, não, se você não fizer, Deus levanta outro. Depende em que área Deus levanta outro, mas não para fazer o que é para você fazer. Porque o que é para você fazer, é só você que pode fazer. É exclusividade sua. Não, mas Deus levanta outro. Pode levantar outro, às vezes, num mesmo, vamos dizer assim, que uma pessoa toca um instrumento musical qualquer. E dela decide sair da igreja e Deus levanta outro também que toque aquele mesmo instrumento. Mas aquilo que era para aquela pessoa fazer dentro daquela igreja com aquele instrumento, só ela poderia fazer. O que é para o outro fazer com aquele, só o outro poderia fazer. Eles podem, às vezes, tocar o mesmo instrumento, mas cada um vai ter algo específico para fazer dentro daquele lugar, porque Deus fez dessa maneira. Então, somente você pode fazer o que Deus levantou você para fazer. Os seus recursos pessoais são os talentos naturais com os quais muitas vezes você já nasceu. Tem uns que já nasceram com aquele talento e tem outros que vão desenvolver aquele talento no decorrer da sua vida. E às vezes não vai ser para você aquele negócio, né? Eu, por exemplo, eu tentei tocar instrumento musical, nunca aprendi. Fiz curso de violão, fiz curso de teclado, tentei voltar para o curso de violão, não teve jeito. Então não é para mim, não tenho esse talento, não é meu isso. Né? Não é meu, não é para mim. Então nós temos que entender, não é fazer o quê? Agora já tem outro que nasce com o negócio, né? Eu lembro o primeiro curso de violão que eu fiz, eu era assim, adolescente, novo ainda, e daí um amigo meu decidiu, vamos fazer, só que ele na época fazia um curso lá, e ele não tinha muito tempo. Daí ele falou, cara, mas eu não tenho tempo, então faz o seguinte, você vai na aula, você pega o material que você tem lá, e no sábado você repassa para mim. Beleza. Daí nós começamos a aula, acho que eu fiz uns 3 meses de aula. E eu pegava o material que eu tinha, no sábado eu repassava para ele. Dali um pouco ele estava com aquelas revistinhas de violão, sabe? Várias delas, e tocava tudo que você imaginava naquelas revistinhas. E eu não saía nenhum parabéns para você no violão. Eu dizia, meu Deus, cara, tem algum problema com esse negócio aí? Como é que o cara foi e eu não? Porque ele tinha esse talento natural, eu não. Então não adiantava eu querer ir numa coisa que não era o meu talento. Então nós precisamos entender aí, né, aqueles talentos naturais que nós temos, que são habilidades nossas, né? Tem uns que têm habilidades atléticas, outros habilidades de agilidade física, outros aí têm habilidade em falar, outros têm uma habilidade em fazer as coisas de uma maneira ali que fique sempre organizado, bem feito, outros têm habilidade lá na matemática, na mecânica, na física. Então são habilidades que Deus nos dá para que nós venhamos a desenvolver essas habilidades, né? Quando Deus cria lá o tabernáculo e os utensílios e tudo, o que ele faz? Ele pega pessoas de habilidade, plena capacidade artística para desempenhar tudo aquilo, mas cada um fazia na sua área. Um não tinha a habilidade que o outro tinha. Por quê? Porque cada um tem as suas habilidades. Então, todas as suas habilidades vêm de Deus. Esse é um ponto que você tem que entender. Todas vêm de Deus, né? E mesmo aquelas habilidades que estão sendo usadas aí para o pecado, elas foram dadas por Deus. Elas apenas estão sendo usadas de uma maneira errada. Deus deu a habilidade para você usar da maneira certa, mas daí a pessoa decidiu usar da maneira errada. Mas foi Deus quem deu a habilidade. Por quê? Porque Deus é que dá essas habilidades aí. Então, visto aí que suas capacidades naturais vieram de Deus, elas são tão importantes quanto as espirituais. Ah, não, espiritual é mais importante. Não, as tuas naturais são tão importantes quanto as espirituais. Porque é em cima das tuas capacidades naturais que Deus vai deixar você agir naturalmente na igreja dele. Então, a única diferença aí é que as espirituais você recebe somente na igreja, e as naturais, ou você nasceu com ela, ou você desenvolve aí no decorrer da sua vida. Mas as duas têm o mesmo grau de relevância. As duas são importantes, né?
E é tão fantástico isso, né, que eu até anotei um negocinho aqui que eu achei interessante, ó. Você sabia? O cérebro pode armazenar 100 trilhões de fatos. Nem eu sabia disso. É muito fato. 100 trilhões de fatos o teu cérebro pode armazenar. A sua mente pode lidar com 15 mil decisões por segundo. Que troço fantástico, hein? 15 mil decisões por segundo. Não, mas eu às vezes não consigo decidir nem o que eu vou comer. Não, mas é que o teu cérebro está decidindo tudo dentro de você. Ele está decidindo cada movimento de todos os seus órgãos, de todos os seus músculos. Ele está decidindo tudo o que o sangue está correndo. É tudo o cérebro que orquestra. Você sabia disso? É o cérebro que orquestra todo o sistema do seu corpo. Então ele tem essa capacidade aí, né? 15 mil decisões por segundo. Quando ocorre ali, quando o seu sistema digestivo, por exemplo, está trabalhando, só no sistema digestivo eles são mais de 1000 coisas que está acontecendo, e é o cérebro que está orquestrando. Ou quando o seu olfato, né? Sabia que o seu olfato ele pode perceber até 10 mil odores diferentes? Olha que troço fantástico. 10 mil odores diferentes. O seu tato ele pode detectar um elemento com 1 micron de espessura. 1 micron de espessura é 1000 vezes 1 milímetro. Você pode detectar com o tato. Um pozinho, e o teu tato sente um pozinho. Olha que troço fantástico que Deus nos fez, né? E a sua língua, ela pode detectar o gosto de uma parte de quinino em 2 milhões de partes de água. Tem 1 ml dessa substância quinino em 2 milhões de ml de água. Você consegue detectar com a tua língua. Você dá opa, tem quinino aqui. Então veja só, né? Então você aí é um conjunto de habilidades incríveis que Deus criou. Incríveis, fantásticas, espetaculares. Uma maravilhosa criação de Deus. Esse é você e esse sou eu, esses somos nós. Então todas as habilidades podem ser usadas para a glória de Deus, né? Paulo disse lá em 1 Coríntios 10, 31, quer vocês comam, quer bebam, façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então aqui estão aí apenas algumas mencionadas nas escrituras aí, né? As escrituras mencionam capacidade artística, capacidade arquitetônica, capacidade administrativa, capacidade culinária, capacidade de construção de navios, né? Noé construiu um navio, produção de doces, capacidade para debates, capacidades para desenho, embalsamento, bordado, gravação, agricultura, pesca, jardinagem, liderança, gerenciamento, serviço de alvenaria, composição, produção de armas, trabalhos com agulhas, pintura, plantação, filosofia, habilidade com maquinários, invenções, carpintaria, navegação, atividades militares, alfaiataria, ensino, literatura, poesia e música, tantas outras. Isso que está na Bíblia. Estou falando de recursos naturais dos homens que a Bíblia cita. Então a Bíblia diz aí que há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus que dá essas habilidades, né? Então Deus tem um lugar aí na igreja onde as suas habilidades precisam ser usadas, ou talvez até desenvolvidas. Se você está com ela aí quieta, Deus quer que você venha desenvolver a sua habilidade, para que você use essa habilidade na casa do Senhor. Deus, ele não desperdiça habilidades, ele quer a sua habilidade sendo usada na casa dele. Então veja aí quais são as suas habilidades, né? Suas habilidades não foram concedidas apenas para que você ganhe a vida, ou para que você se sinta feliz fazendo aquilo que Deus te deu, mas Deus quer que você use as habilidades e exerça o seu ministério. Eu tenho essa habilidade, então é nesse ministério que o Senhor quer te usar. Não quer dizer que você não pode também ir nos outros para ajudar, mas há um ministério que é específico seu. Há habilidades que são específicas suas e que Deus quer usar.
aqui na casa dele, dentro da casa dele. 1 Pedro 4,10 diz assim: Deus deu a cada um de vocês algumas capacidades especiais, estejam certos de as estarem utilizando para se ajudarem mutuamente, transmitindo aos outros as muitas espécies de bênção de Deus. Então as nossas habilidades foram nos dadas para usarmos na casa do Senhor, para que um sirva ao outro e o outro sirva ao outro, e assim nós vamos servindo uns aos outros. E dentro da forma lá chegamos no M, modo de ser. Então a possibilidade de você algum dia vir a encontrar alguém exatamente igual a você é zero, né? A sua singularidade é única. Quando Deus o fez, Ele quebrou a forma. Nunca houve nem haverá alguém exatamente igual a você. Só você é você e não tem outro você. E nunca houve e nunca haverá outro você. Então é óbvio que Deus aprecia a diversidade, né? Basta olhar aí à nossa volta, nós já vamos ver a diversidade de Deus. Ele criou cada um de nós aí com uma combinação exclusiva de traços de personalidade. Então Deus fez aí os introvertidos e os extrovertidos, fez as pessoas que gostam de rotina e as que não gostam de rotina, fez aí as pessoas racionais, fez as emocionais. Então Ele fez cada uma das pessoas. Algumas pessoas elas trabalham melhor em tarefas individuais, enquanto outras trabalham melhor em equipe. E a Bíblia diz, né, que Deus age por intermédio de homens e maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que atinge os seus propósitos mediante cada um de nós. Então nós somos usados por Deus para realmente atingir as pessoas, estar com as pessoas e fazer com que as pessoas cresçam, e as pessoas são usadas para fazer com que nós venhamos a crescer, cada uma no seu jeitinho, né? Modo de ser, cada uma tem o seu jeito de ser. Então a Bíblia nos dá aí um monte de provas de que Deus usa todos os tipos de personalidade, né? Pedro era sanguíneo, Paulo era colérico, Jeremias era melancólico. E aí quando você vê, né, as diferenças nas personalidades, por exemplo, dos 12 apóstolos, cada um tinha né, os 12 discípulos ali, os 12 apóstolos, cada um tinha um jeito de ser, cada um tinha uma personalidade. Então fica fácil entender, né, porque algumas vezes houve conflitos interpessoais e porque algumas vezes há conflitos interpessoais dentro da igreja, porque cada um tem o seu temperamento, e o temperamento, não existe temperamento certo e errado. Ah, não, essa pessoa tem um temperamento errado. Não existe. Temperamento certo e errado não existe, né? Eu tenho falado aqui que Deus ele quer moldar o nosso caráter. Ele não quer moldar a sua personalidade, Ele não quer moldar o seu temperamento, Ele quer moldar o seu caráter. Então temperamento errado e certo não existe, existe caráter, bom caráter e mau caráter, e o caráter precisa ser o caráter de Cristo. Então o seu modo de ser aí, a sua personalidade afetará, né, onde você está, e será usado por Deus aí juntamente com os teus dons pessoais e com os teus dons naturais, para que você possa fazer acontecer aí no seu ministério do seu jeitinho de ser. Então, duas pessoas elas podem ter, por exemplo, o dom de evangelização, mas uma é introvertida e a outra é extrovertida. Mas dá para um evangelista ser introvertido? Dá, por que não, né? Ele vai evangelizar do jeito dele, introvertido. O outro é extrovertido, vai evangelizar do jeito dele, extrovertido, né? O outro já é quietão, mas cada um do seu jeito vai evangelizar. Então, Deus não vai mudar, né, o jeito, né? Porque cada um tem a sua própria forma. A forma, legal esse acróstico do Rick Warren. Cada um tem a sua própria forma. Então é a forma, nós temos que aprender a respeitar a forma do irmão. Às vezes ele é mais risonho, às vezes ele é mais carrancudo, às vezes ele é mais radical, às vezes ele nós temos que respeitar as formas, né? O que precisa ser mudado é o caráter, aí sim. Mas como é o caráter dele? Né? Não pode ser um mau caráter. Agora a forma dele ser é o jeitão dele. Cada um vai ter o seu. Amém? E para finalizar, né, o nosso acróstico aqui, áreas de experiência. Então você foi formado aí pelas experiências que teve na vida, estando a maioria delas além de seu controle, né? A maioria das experiências que nós vivemos aí está além do nosso controle. Nós não controlamos, né? Então Deus permitiu aí para o seu propósito
e para a sua formação, cada uma das experiências. Então, determinar a sua forma para servir a Deus, você deve examinar aí ao menos alguns tipos de experiências que você vivencia ainda hoje, que você vivenciou no passado. E aí tem algumas separadas aqui, experiências familiares, né? O que você aprendeu sendo criado por sua família, dentro da sua família. Experiências educacionais, quais foram as matérias favoritas na escola, o que você se desempenhava melhor quando você estudava, ou se você estuda alguma coisa, né? O que você gosta de estudar. Experiências vocacionais, em quais empregos você foi mais eficiente, você fazia as coisas melhor, você se dava melhor, em quais tarefas em casa você acha que você faz melhor, quando você vai ajudar as pessoas, né? São as experiências vocacionais. Experiências espirituais, né? Como que foi a sua conversão? Você já nasceu no lar evangélico? Não? Como que foi as suas experiências com Deus? É no silêncio? É junto com o povo? Você já teve experiências de visões ou não? Então são o que? São as experiências espirituais. Também cada um vai ter as suas experiências no ministério. Como que você tem servido ao Senhor? Tanto em casa como na igreja. E essas experiências que você tem vivido aí nesse serviço, como elas têm sido boas, têm sido positivas? Não, o que eu tenho aprendido com essas experiências. E as experiências árduas, né? Que são as mais difíceis de nós passarmos aí, que é os problemas, as mágoas, os espinhos, as provações, mas que cada uma delas nos traz ensinamento em Cristo Jesus. Então aí a última categoria, né, que são as árduas, aí não são fáceis de passar, mas elas também vão falar muito a respeito de como será aí o seu ministério. Porque há pessoas, por exemplo, que elas vão passar por experiências que talvez elas não queriam passar, mas que vai fazer diferença lá na frente, né? E essas experiências árduas, às vezes Deus permite, né? Por exemplo, Deus jamais vai desperdiçar uma dor de alguém, né? Então Ele vai aí tornar aquilo algo nas mãos dele para Ele usar. Por exemplo, vamos dizer que tem um casal que são pais de uma criança deficiente. Aí quando aparecer um outro casal que também tem uma criança deficiente na igreja, por exemplo, esses pais da criança deficiente vão ter mais facilidade de falar, de tratar. Por quê? Porque eles passaram por aqui. Eles sabem qual é a dor que aquele outro casal está passando, né? Ou alguém que passou por uma doença muito forte, foi curado, ele sabe as dores, o que passou, o que não passou, né? Ou alguém que lida aí com vício, né? Tem um filho que é viciado, o filho saiu do vício e Jesus pegou, então vai ser mais fácil, né? Ou aquela pessoa que passou por aquilo para falar com a outra pessoa, né? Então Deus vai pegar aquilo que foi uma dor e vai usar em favor da igreja. Então Deus ele permite aí que você passe por algumas experiências árduas a fim de capacitá-lo aí no seu ministério, né? Então se você realmente deseja ser usado por Deus, aí deve entender aí que há uma verdade poderosa aí, né? As mesmas experiências que lhe trouxeram mais arrependimento e ressentimento na vida são aquelas que você queria esconder e esquecer e que ninguém soubesse, são as que vão ser mais usadas por Deus. Elas são parte essencial para o seu ministério. Deus vai usar poderosamente estas experiências. E nem sempre a gente queria, né? Jesus falou assim para Paulo que ele ia precisar sofrer pelo nome de Cristo. E eu acho que se você fosse falar tudo que Paulo ia sofrer e perguntasse para ele antes mesmo dele sofrer tudo, você quer passar por isso? Eu acho que ele ia dizer assim, eu não quero, mas se tiver que passar, o que eu posso fazer, né? Por quê? Porque ele passa por tudo. E lá na frente ele diz assim, e as pessoas usam essa frase como um jargão, né? Todas as coisas, não posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Mas ele passou por tudo, né? Só naufrágio ele sofreu 3. Só açoite ele sofreu 2. Apedrejamento, quer dizer, tudo que tinha de ruim para acontecer, né? Açoite, naufrágio, apedrejamento, passou por escassez, passou fome. Aí ele chega lá na frente e diz, puxa, agora eu entendi que somente mesmo em Jesus que eu poderia ter passado por tudo isso.
Então somente Ele é que poderia me dar forças para passar por tudo o que eu passei. Então as experiências ruins são experiências aí que acontecem conosco para o nosso crescimento e para que nós possamos potencializar o nosso ministério. Utilize a sua forma para o seu ministério e desenvolva o seu ministério dentro de casa e dentro da igreja. Amém? Você nasceu para servir. Você alcançará a sua eficiência máxima quando utilizar seus dons espirituais e habilidades na área de interesse de seu coração, de uma forma que melhor expresse sua personalidade e suas experiências. Vamos colocar de pé? E a perguntinha que eu deixo para hoje é assim: quais as capacidades dadas por Deus ou experiências pessoais que eu posso oferecer na Igreja de Cristo para cumprir o meu propósito, para cumprir o meu ministério? Deus tem um ministério específico para cada um de nós e é o serviço que nós precisamos fazer para Ele na sua casa. Amém? Senhor, aqui está a Tua igreja, ó Pai, que cada um possa ter recebido e entendido a Tua palavra, Pai, essa palavra poderosa que tem o poder de transformar as nossas vidas, e que nós possamos aí, Senhor, aprender com este acróstico do pastor Rick Wallen, forma, que nós possamos aprender qual é a nossa forma, que nós possamos buscar qual é a nossa formação espiritual, o que o nosso coração é mais desejoso, quais são os recursos pessoais, os talentos e dons naturais que o Senhor nos presenteou, Senhor, que nós possamos aprender a respeitar o modo de ser de cada pessoa e possamos usar as experiências que o Senhor nos deu até aqui para o crescimento espiritual nosso e da nossa igreja e da nossa família, Senhor. Nós fomos moldados para Te servir, que o Senhor nos mostre a cada dia, Senhor, onde e como o Senhor quer nos usar e que cada um possa exercer o seu ministério em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça maravilhosa de Cristo Jesus e a comunhão plena do Espírito Santo seja com cada um hoje e por toda a eternidade. A igreja diz: amém. Tenha aí um ótimo domingo e que Deus te abençoe.